sobre raio atômico. Bem, para fazer uma análise qualitativa do raio atômico dos átomos dos elementos químicos, nós precisamos avaliar as variáveis envolvidas. Então, para comparar o raio entre dois átomos, é necessário que você mantenha pelo menos uma variável constante. Dentro dessas variáveis estão as que estão atreladas às características dos elementos que pertencem ao mesmo grupo e as características dos elementos do mesmo período. Por exemplo, analisando esses três elementos químicos, o lítio, o sódio e o oxigênio, como nós podemos prever qual desses elementos tem o maior raio, qual tem o menor e qual seria o elemento de raio intermediário? Para a gente comparar esses três elementos, precisamos analisar, primeiro, onde eles estão localizados na tabela periódica e também aspectos da sua configuração eletrônica. Bem, analisando a configuração eletrônica do lítio, sódio e oxigênio e também analisando onde esses elementos estão localizados na tabela periódica, percebemos que o lítio e o sódio estão na mesma família. Ambos pertencem à família 1A. E o sódio está num período maior do que o lítio. O lítio está no segundo período e o sódio está no terceiro período. Já o oxigênio ele é da família 6A, mas ele se encontra no mesmo período que o lítio, o segundo período. Bem, como associar essas características à configuração eletrônica? Observando a configuração eletrônica desses três elementos químicos, observamos que o lítio, assim como o oxigênio, tem na sua camada de valência, como último nível energético, o nível 2. Já o sódio, em relação ao lítio, como eles pertencem à mesma família, observamos que apesar deles terem o mesmo número de elétrons de valência, o sódio tem o maior número de camadas nessa configuração eletrônica. Bom, e assim como podemos analisar qual desses três tem o maior raio? O lítio, em relação ao sódio, como eles estão na mesma família, eles têm o mesmo número de elétrons de valência. Como observamos, tanto o lítio como o sódio têm um elétron de valência. Esses elétrons estão no subnível S. Mas no sódio, esses elétrons de valência estão no nível 3. Já no lítio estão no nível 2. Logo, como o sódio tem o maior número de camadas nessa configuração eletrônica, nessa sua estrutura eletrônica, esses elétrons de valência estão mais afastados do núcleo. Por consequência, em relação ao lítio, o sódio tem um maior raio atômico. Já analisando o oxigênio e o lítio, que eles têm como o mesmo período, observamos que o lítio e o oxigênio têm como última camada o nível 2. Então, nós esperaríamos que esses elétrons de valência estivessem numa distância relativa parecida. Contudo, como o oxigênio tem uma maior carga nuclear, assim também como um maior número de elétrons, as forças de atração eletrostática entre esse núcleo positivo e essa eletrosfera negativa faz com que esses elétrons de valência eles sejam mais fortemente atraídos, comprimindo essa eletrosfera, tornando esse raio atômico menor. Dessa forma, podemos inferir que quem teria o maior raio atômico? Bom, assim podemos inferir que o lítio ele teria um raio atômico menor do que o sódio, certo? Então, nós podemos ver aqui que o lítio teria um raio atômico, então, menor do que o sódio. Mas em relação ao oxigênio, o lítio teria um raio atômico maior. Logo, qual seria a nossa ordem? Bom, a nossa ordem, então, seria oxigênio seria menor do que o lítio, que é menor do que o sódio. Bom, ficamos por aqui, então. Até